Esta é mais uma das obras da codificação fundamental. A palestra antecedente foi a Revista Espírita 1863, mas recordar-se-ão aqueles que nos seguem há mais tempo, que tínhamos feito antes uma outra da Revista Espírita, que era 1862, e abordamos duas obras. Abordamos, nesse ano, o Espiritismo na sua expressão mais simples e a Viagem Espírita, 1862. E a forma como normalmente vamos estudando a codificação fundamental, de acordo com as indicações que nos deixou o pedagogo Kardec, exatamente pegando na Revista Espírita, e depois, tematicamente, ir ver esse mesmo tema nas outras 10 obras que, junto com a Revista Espírita, formam as 11 da codificação fundamental. Ora, como de imediato tínhamos feito já o Espiritismo na expressão mais simples, que era uma das obras de iniciação, optamos, para não serem duas obras seguidas, optamos por adiantar o ano de 1863, em que realmente não houve publicação de nenhuma obra da codificação fundamental. Tratamos no programa anterior, há 15 dias, relativo a esse ano de 1863, fomos tratando das questões do espírito e da alma, clarificando todas essas situações, e também nas questões da subjugação e possessão, em que falamos da diferença que passou a ser feita a partir de dezembro de 1863, com o caso da senhora Júlia. Hoje vamos outra vez só regressar a 62 para, acompanhando cronologicamente o tempo, vermos esta obra em particular, que ainda não a tínhamos visto, que é uma das obras especializadas da codificação fundamental. Tal como a Filomena já foi dizendo, esta obra, sendo fundamental, relata, porém, especializa-se em relatar a viagem espírita maior que rival, como Kardec, como Allan Kardec, como codificador do espiritismo, fez. Porquê que esta obra é uma das fundamentais? Porque Kardec assim o definiu. E, como se recordarão, Kardec define o que é a codificação fundamental neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Julgamos nós que é mesmo a última obra que ele prepara, cronologicamente, porque ela vem anexo, este catálogo vem anexo ao último número da Revista Espírita, que Kardec, ou Revival, prepara em vida, que é o de abril de 1869, já que em março de 69, 31 de março de 69, ele é surpreendido pela morte. Então deixa já preparado o número de abril e apensa ao número de abril o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que, se os amigos fizerem a descarga da internet, que é o mais fácil, descargarem da internet, ou pesquisarem em formato físico, já há de ser mais difícil encontrar, mas na internet está perfeitamente disponível, vão verificar que ele é constituído por 3 partes. E na primeira parte tem este título, Codificação Fundamental. E lá vêm elencadas as 11 obras dentro de um conjunto que historicamente se sabe serem 32, que Kardec, ou Rivail, escreveu junto com os espíritos sobre o espiritismo, mas para o final da vida ele entende que daquele vasto conjunto, e para orientar e facilitar o estudo do espiritismo, havia de se estudar e consultar estas 11 que aqui estão. Assim, temos 3 de iniciação, que foi para nós começamos este ciclo de estudo da codificação fundamental. Temos 5 de natureza básica, que muita gente, de uma forma algo estranha, pelo menos para as afirmações de Kardec, para a codificação fundamental, considera ser a codificação fundamental. É falso. Absolutamente falso. Não é de Kardec essa afirmação. Portanto, Kardec apenas as definiu como as de natureza básica. E, por fim, para além destas de natureza básica, 3 outras, entre as quais
a Viagem Espírita de 1802, que o que as une, quer a Revista Espírita, quer a Viagem Espírita de 1862, quer aos caracteres da Revelação Espírita, é a natureza especializada, umas porque se dedicam a fundo sobre um determinado assunto, outras porque se especializam num determinado assunto. É o caso mais preponderante da Viagem Espírita. Ainda outras, como é o caso da Revista Espírita, porque são muito abrangentes, muito sistémicas e tratam todos os assuntos que podemos encontrar nas outras 10. Por isso, nós irmos estudando a codificação fundamental, segundo a proposta de Kardec, que é utilizar a Revista Espírita como uma bússola. Estão a localizar onde está a Revista Espírita. Vamos, então, começar a refletir sobre ela. Ela é uma senhorita já com alguma idade. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Acabou de completar 160 anos em dezembro último, porque foi lançada em 13 de dezembro de 1862. Como habitualmente fazemos nas nossas palestras, o padrão habitual é começarmos por entender o porquê, porque é que esta obra surge, como é que ela surge historicamente, qual é a sua ligação com as outras, quando e como a devemos estudar. Depois, num segundo passo, passaremos para as questões da publicação e da edição. Vamos já adiantando que esta obra nunca foi revista, naturalmente, porque é um relato de uma viagem, embora tenha muitas conclusões que importam fundamentalmente para a organização do movimento espírita, das associações espíritas, dos grupos espíritas. E por isso é que Kardec a considerou importante. Depois, num terceiro e último passo, vamos olhar para a estrutura da obra e a laia apenas de aperitivo, digamos assim, que a obra é extensa e não caberia neste curto espaço de tempo que temos disponível para a tratar, abordá-la de fio a pavio, como se costuma dizer. Vamos apenas elencar alguns pontos que nos pareceram mais interessantes ou que se sobressaem mais facilmente, por forma a que, esperando que possa ser um apelo para que vocês, por vós próprios, depois pegueis na obra e a leais e estudeis completamente. Vamos, pois, ao porquê. Como vos dissemos, esta obra é o relato de uma viagem espírita, a maior viagem espírita que Kardec fez. Tem-se registro de 7 obras, 7 viagens, peço imensa desculpa, 7 viagens espíritas, dedicadas ao espiritismo. Ele fez outras, algumas dedicadas à sua assistência médica, etc. Mas, vocacionadas para o espiritismo, temos documentadas 7. Esta foi a maior delas todas e, por isso mesmo, do seu relato, ele não se contentou com deixar apenas na Revista Espírita, mas extraí-la, expandi-la e criar uma obra que considerou fundamental. A viagem reproduzida ou relatada nessa obra é esta que aqui está. É a terceira das viagens conhecidas no conjunto das 7. É a terceira cronológica que ele faz. E ele sai de Paris e volta a Paris, dando esta volta que aqui está. Ele passa por 20 cidades, estas todas que estão aqui elencadas à nossa mão direita, e frequenta, dirige, coordena 50 reuniões espíritas, entre palestras, conversas, que foi tendo por estes locais por onde foi passando. É uma viagem que tardou 6 semanas naquela época. Ele utilizou-se de comboio ou trem, onde já existia, mas só junto das grandes cidades, fundamentalmente em diligência a cavalo, mas aqui sobre a parte oeste de França, quando vai de Bordeaux para La Rochelle, inclusivamente utiliza o navio. Portanto, estão a ver uma viagem extensíssima, entre setembro e novembro de 1862, cerca de 2.800 km. Podem imaginar que não é como percorrê-los de carro hoje em dia, não é? Com aqueles meios de transporte, realmente deve ter sido uma viagem
um pouco extenuante. Mas como quem corre por gosto não cansa, o nosso rival, Kardec, resolveu fazê-la e não se contentou ainda e também fez um relatório para nosso proveito. Por isso, vamos estudá-la e ver. Mas, antes disso, vamos ver ainda, entender quando é que ela aparece. Como se relaciona com as outras obras. Kardec vivia aqui nesta rua da atual Paris, que é a Rua dos Mártires 8, quando se começa a dedicar à codificação fundamental. Por volta de 1855, ele passa a habitar a Rua dos Mártires 8. A porta número 8 é aquela que está ali no centro da fotografia, de cor de rosa ou violeta, e aquela porta dá para um corredor, e esse corredor desemboca num pátio interno. E a casa de Kardec, que não tinha janelas aqui para a rua, apenas para o interior desse pátio, ficava aí. Portanto, Kardec passava sempre aqui por esta porta para ir para a sua casa. E ele vivia aqui quando começa a coligir as respostas para o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra das 11 da codificação fundamental. Estamos a ver aqui no mapa de Paris onde é que ele vivia. É aquela localização ali em cima, que tem o número 6. Viveu ali de 55 a 59. Estão a ver que é numa Paris central, digamos assim. Estamos a ver aqui o rio Sena. Estamos a ver uma ilha no meio do rio, que é a ilha de Notre-Dame, onde está aquela catedral que ardeu há uns anos. E Kardec vivia aqui nessa altura, quando ele começa a coligir, utilizando o controle universal do ensino dos espíritos, isto é, depois de interrogados os espíritos, ao terem passado na sua razão de investigador aqueles assuntos que ele queria atribuir natureza científica, ele passava a interrogar outros espíritos através de outros médiuns, no sentido de buscar a concordância. E só ficou com aqueles que eram concordantes. Ora, e ele, esse trabalho, que chamou Controle Universal de Ensino dos Espíritos, essa técnica que presidiu sempre a elaboração das obras da codificação fundamental, ele visitava médiuns que viviam e trabalhavam nestas casas, que estão nestes círculos a azul, com letras. Saía de uma casa, ouvia uns espíritos, registava as respostas deles, mudava para outra, através de outro médio, evocava os mesmos espíritos e outros, buscando a concordância da resposta e assim sucessivamente, até que ele consegue juntar 501 a milhares de perguntas que fez, e dessas 501, que eram concordantes entre si, ele lança o Livro dos Espíritos, que vem lançá-lo aqui assim embaixo, estão a ver aqui um círculo verde, que diz LE, no complexo monumental do Palais Royal, mais propriamente na Galeria de Orleans, que é esta que nós aqui vemos. Esta é uma fotografia atual. No tempo de Kardec isto era uma espécie de um centro comercial. Porquê? Tinha um telhado. Estas colunas, que agora estão vazias, eram ocupadas por casas comerciais. Uma delas era a livraria Dantu, livraria que se responsabilizou pelo lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha esta capa que aqui vemos, e é muito diferente da que temos hoje para estudar, baseada na 16ª, já que, para além da introdução e prolegómenos, continuam a ser comuns, mesmo na 16ª edição, tinha apenas 3 partes e 501 perguntas. Mas todas as obras, com exceção desta, que estamos hoje a estudar, a revista a Viagem Espírita, 1862, todas elas foram revistas. E esta é a campeã das alterações, foram 16 vezes editadas. É claro que não existiam estas esferas, isto é uma fonte ornamental que lá está, agora nessa altura não existia. Uma capa física para este livro, na sua 16ª edição, patrocinada pela Federação Espírita Portuguesa, aqui em Portugal, é esta. Porém, qualquer uma destas obras está disponível na internet, livre de direitos. Portanto, podemos descarregá-la sem recear estar a cometer nenhuma ilegalidade e lê-la em qualquer terminal eletrónico. O tempo vai andando e depois do lançamento desta primeira das 11 obras da codificação fundamental, eis que chegamos a janeiro de 58 e Kardec começa o lançamento da obra maior da codificação fundamental. Maior literalmente. Levou
136 meses a produzir, à razão de uma parte por mês, um jornal por mês. É o Jornal de Estudos Psicológicos ou da Revista Espírita. E Kardec responsabilizou-se por todos esses 136 jornais que foram constituindo esta obra maior, esta obra que é a coluna central da Casa da Codificação Fundamental, que é a Revista Espírita. Para a comodidade dos estudantes de Espiritismo e dos pesquisadores, ele, ao final de cada ano, encadernava os 12 números desse ano num volume. Assim, por exemplo, temos aqui o de 1858, numa versão portuguesa. Mas podemos encontrar esses 136 exemplares em 12 volumes, até ao ano de 1869. Chamamos, porém, a atenção que, no último volume, o de 1869, apenas os 4 primeiros números, os 4 primeiros jornais, se consideram da codificação fundamental, porque foram os únicos que foram produzidos por Kardec. Onde está o tal último, o de abril de 69, onde tem apenas o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, onde Kardec diz o que é a codificação fundamental. O tempo vai andando e neste mesmo ano ele vem a lançar, no ano seguinte, já em 1859, ele vem a lançar a terceira obra das 11 da codificação fundamental, que é, simultaneamente, a primeira de iniciação. Se o Livro dos Espíritos era de natureza básica, se a Revista Espírita era de natureza especializada, esta é de iniciação. É lançada em agosto de 1859 e também, tal como o Livro dos Espíritos, vai sofrer várias edições, 8 edições mais propriamente. A 8ª edição, numa versão física, patrocinada pela Federação Espírita Portuguesa, tem esta capa. Em 1860, no ano a seguir, havendo estas 3 obras das 11, já vimos, Kardec estreia-se a fazer viagens espíritas. Viagens com o escopo de difundir, de auxiliar os grupos espíritas a organizarem-se. E a primeira que ele faz, ele sai de Paris e vem até à sua terra natal, a Lyon, e ainda vem um pouco mais a sul, vem a Saint-Étienne e regressa para Paris. Visitou Sens, Mâcon, Lyon, Saint-Étienne. Começava-se, estávamos a 3 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, há 3 anos que se ia falando e desenvolvendo esta nova doutrina, e havia pessoas interessadas que iam organizar grupos, etc. E então Kardec deslocava-se junto a eles para os ir orientando. De cada uma destas viagens, ele sempre deu relato, exatamente na Revista Espírita. Só esta, a de 62, por ser a maior, por ter maior volume de informação e por qualitativamente Kardec considerar que era muito importante para a organização dos grupos, das associações e dos movimentos espíritas, quer nacionais, quer internacionais, Kardec resolveu considerar uma obra fundamental e extraí-la, compô-la num livro. O ano esgota-se de 60 e entramos em 61. Em 61, Kardec, estando já com a Sociedade para Presença de Estudos Espíritas, o escritório da Revista Espírita, instalado na última posição que em vida Kardec usa, que é na Passagem de Santana 59, que é esta que aqui está. Ele vem a morrer, inclusivamente, aqui neste edifício. Ele lança, no início do ano, o Livro dos Médiuns. Obra que nós já estudamos, porque, cronologicamente, já passamos pelo ano de 61, como se recordarão. Lança o Livro dos Médiuns, outra obra de natureza básica, da mesma natureza que o Livro dos Espíritos, e é a quarta, dentro das 11, é a quarta. Claro que é diferente da última edição. Também esta obra é revista várias vezes, 11 vezes mais propriamente dita, e se começa com 2 partes e 34 capítulos, vai terminar com 36 capítulos. Hoje em dia, podemos encontrá-la em formato físico, patrocinado pela Federação Espírita Portuguesa, esta capa.
neste mesmo ano, lá para o final do ano, em setembro, mais propriamente, Kardec faz a segunda viagem espírita. Reparai, pelo formato dela, o que é que estamos a ver comparando com a primeira, de 1860, é que ele vem ao oeste, vai até Bordeus, mas passa, é como se fosse alongar a sua visita à França, mas agora até Bordeus. E regressa outra vez a Paris. E dela dá conhecimento, de novo, na Revista Espírita, como habitualmente. É uma questão de consultarem a Revista Espírita 1861, lá está um relato desta viagem, que foi a segunda. Nesse mesmo ano, depois de ele ter regressado desta viagem, dá-se um fenómeno de propaganda involuntária do espiritismo, mas que foi, digamos, muito eficaz, que é o chamado Auto de Fé de Barcelona. Consistiu na queima de 300 exemplares dos livros que existiam até então. Reparai, estamos em 1861, só existiam 4 das 11 obras. O último, o mais recente, era o Livro dos Médiuns. E os estudantes de espiritismo, espíritas de Espanha, já fora de França, que queriam iniciar-se nestes estudos, queriam organizar sociedades e grupos, pediam a Kardec que lhe enviassem uns livros, os livros que existiam na altura, para se inteirarem que era aquilo e tal. E Kardec preparou 300 desses livros e enviou-os para Barcelona, para o Porto de Barcelona. Nessa altura, era bispo de Barcelona um senhor de apelido Palau. E nessa altura, em Espanha, como também aqui em Portugal, a Igreja tinha muita importância, a Igreja Católica tinha muita importância. Para algumas coisas tinha importância, inclusivamente, para confiscar bens que entrassem pelas fronteiras. Em particular, se o bispo, o representante da Igreja, achasse que eram contra a Igreja. Assim ocorreu neste caso. O bispo Palau achou que aquelas obras, soube que aquelas obras estavam a ser enviadas, achava que aquelas obras eram contra, ou pelo menos rivais, da religião cristã católica, e não vai de modas, confisca-as, mas não fica por aí. Resolve, para dar um exemplo de repressão, de que as pessoas espanhóis não deviam ler aqueles livros, deviam se afastar deles, resolve-os queimar em asta pública, publicamente, numa esplanada em Barcelona, no dia 9 de outubro, às 10h30. Bom, isto realmente funcionou, foi bastante ao contrário. E porquê? Porque se, por acaso, o espiritismo ainda não era muito conhecido além fronteiras de Espanha, estava agora de França, estava agora entrando em Espanha, em Portugal, Brasil, nas partes movidas, falando pouco ainda, mas, porém, os jornais chegam a todo lado, ou mais facilmente, não é? E claro que os jornalistas fizeram desta queima de livros umas parangonas de jornal, e como chega a todos os cantos de Espanha, por exemplo, aquelas pessoas lá no norte de Espanha, no recanto de Espanha, que está muito longe de Barcelona, mas chegava as notícias de lá, olhavam para aquilo e viram falar de espiritismo, coisa que nunca tinham ouvido, o que é que era aquilo. Mas porque o bispo mandou queimar, esta autoridade do Estado, entre aspas, achou que devia queimar, deve ter uma coisa que eu quero saber o que é. Estão a ver? E assim funcionou como o maior marketing involuntário do espiritismo. Que vamos ver nesta revista espírita, Kardec vai tomar boa nota de que é uma forma de expansão do espiritismo. É um dos meios que a espiritualidade organiza também para que ele se fosse expandido. Chegamos ao ano seguinte, ao mesmo ano em que vai ser feita esta grande viagem, mas logo no início do ano, como se recordarão, e nós já aqui fizemos uma palestra sobre esta obra e também revisitamos a Revista Espírita em 1862, e se recordarem, nessa palestra falamos que no ano de 62 havia ali 2 atos muito importantes, que era o lançamento logo no início do ano do Espiritismo na sua expressão mais simples, a segunda obra das 3 de iniciação, do mesmo género
daquela primeira obra, que é O que é o Espiritismo, que é lançada em janeiro de 62 e é revista 8 vezes também, numa capa física possível. Aqui está ela. E para o final do ano, então, Kardec vai fazer esta viagem enorme por toda a França, das 7, estamos na terceira, e no final desta obra, ele vai, do relato que vai fazer, ele vai elaborar a revista Espírita, a Viagem Espírita 1862. Então quer dizer que, do lançamento desta obra, quais eram as obras que nós tínhamos na codificação fundamental? Estas que aqui estão. Tínhamos duas de natureza básica, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Tínhamos uma de natureza especializada, vai nascer neste ano a outra, que é esta que vamos agora estudar, e tínhamos duas de iniciação. Faltavam todas estas ainda, por esta sequência e pelas alterações de natureza que aqui vemos dentro das 3, de iniciação, básica e especializada. Se as organizarmos agora por naturezas e dentro das naturezas por cronologia, temos esta sequência e estes grupos, estes 3 grupos. Cá temos as de iniciação, que já as estudamos e é por onde devemos começar a estudar Espiritismo. Temos as básicas, algumas já as estudamos, já estudamos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns em termos de palestra. Falta-nos ainda Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. E temos depois as naturezas especializadas, a Revista Espírita, já estudamos, temos vindo sempre a estudar cada um dos anos, já que é a maior, e hoje vamos tratar da Viagem Espírita, ficando depois a faltar os caracteres da Relação Espírita, que é a última obra destas, da codificação fundamental, que Kardec prepara em 1868. Então, o que é que nós tínhamos? Tínhamos os grupos assim, 2, 2, 1. Estão a ver? Nas vésperas do lançamento da Revista Espírita. Como é que nós devemos estudar uma doutrina que afinal tem tantas obras assim e com 3 distintas naturezas? Bom, se o autor ou o coautor, que até era pedagogo, Rivail, Kardec e mais os autores espirituais, por isso ele é coautor, acharam que deviam criar obras de iniciação, bom está de ver que é para iniciar. Ponto. Mas, com uma, mas criaram 3, também se pode perguntar, então por onde começar? O que é que nos diz a razão? Simples. Vamos da mais recente para a mais antiga. Porquê? Porque a mais recente reflete um amadurecimento maior por parte dos autores do que a primeira vez que escrevem sobre aquele assunto. Certo? Por outro lado, vamos da mais simples para a mais completa. Porquê? Porque qualquer um de nós, se olhar para 3 obras, uma tem 20 páginas, outra tem 30 e outra tem 200, já está bom de ver que todos vamos começar pela de 20, não? Eu pelo menos. E depois passo para a de 30. E depois, se ainda quiser ir mais além, passo para a de 200. Então, colocando estes 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá exatamente esta ordem. E coincidem, mas coincidem não é por acaso, porque realmente são obras de iniciação, são obras resumidas. Ora, fazer um resumo, ele é tanto melhor quanto mais nós soubermos. Fazer um resumo de uma matéria é mais fácil quando nós levamos 10 anos a estudar uma matéria do que só 1 ano, certo? Muito bem. Então, cá devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, é a primeira. Foi por onde nós começamos os nossos estudos. Podereis verificar aqui nos canais essa primeira obra. Depois passarmos para o Espiritismo na sua expressão mais simples. Essa obra também é lançada neste ano, da Viagem Espírita 1862, ao início do ano. Já falamos nela e já voltamos a falar nela quando tratamos do ano de 1862 na Revista Espírita, que já é um bocadinho mais densa, já tem mais páginas. Esta Espiritismo na sua expressão mais simples tem 30 páginas, 60 capítulos, enquanto o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas tem 20 páginas, 42 capítulos. E por fim, então, irá a última, a primeira de todas, em cronologia, de 1859, que, meus amigos, tem 200 páginas, baseado na 8ª edição. Já é uma obra de fogo, de iniciação, mas já uma obra de fogo.
É por aqui que nós devemos começar os nossos estudos. Não é por outra obra nenhuma. É mesmo por aqui. Não passar a nenhuma das outras sem passar por aqui. E é Kardec quem nos diz isso. Diz-nos isso exatamente na quarta, no Livro dos Médiuns, em 1861. E se vocês forem ao atual Livro dos Médiuns, mesmo baseado na primeira edição, vão ao capítulo 3 do Método. E, nessa altura, referindo-se a 1861 e às 4 obras que existiam, nessa altura, contando, já incluindo o Livro dos Médiuns, ele diz: queridos amigos, começai o estudo do Espiritismo pela obra O que é o Espiritismo. Mas já havia a Revista Espírita, mas já havia o Livro dos Espíritos. Por que é que ele não mandou por aí? Bom, Kardec sabia o que é que estava a dizer. Porque, olha, vou-vos já dizer vou-vos oferecer 2 razões porque não devem começar pelo Livro dos Espíritos. Primeiro, porque vão ficar com uma confusão entre alma e espírito, que só a vão sanar depois de lerem as obras de iniciação e as obras posteriores ao Livro dos Espíritos. Pelo menos para diante da 1861, por volta disso. Mas garantidamente a partir de 1861, essas confusões. Outra confusão entre subjugação e possessão. E não isso se mantém, se vocês forem ao Livro dos Espíritos e ao Livro dos Médiuns, mesmo nas últimas edições, continua-se lá a dizer que possessão igual a subjugação. Mas vocês vão à Revista Espírita, 1863, a última palestra, explicamos isso. E verificamos que Kardec confessa publicamente, num artigo de dezembro de 1863, senhorita Julie confessa que tem que rever a visão que tinha dessa correspondência entre subjugação e possessão ao ter observado o caso da senhorita Julie. E a partir de 1863, nas obras seguintes, passou a possessão e a subjugação serem conceitos distintos. Esta é uma das razões porque Kardec, no final da vida, diz que, atenção, querer estudar Espiritismo, 11 obras. Porque também há uma razão de caráter administrativo. É que, na altura, não havia computadores. Não havia o colar, pegar. Hoje em dia, quando nós queremos fazer uma edição de uma obra que tínhamos publicado, é fácil. Pegamos um texto de um lado e o texto do outro, refazemos as páginas, no instante está pronta, no instante vai para a impressora, no dia seguinte estão a sair livros. No tempo de Kardec não era assim, infelizmente, não existia os computadores. Existiam umas grandes prensas e para cada página tinha que se pôr todas as letras uma por uma, eram uns cubinhos com uma letra e tal, e organizar as páginas. Depois entravam numas matrizes e depois iam para as prensas. Ora, para fazer uma edição, vocês estão a imaginar o trabalho de Kardec. Ele reviu todas, fez edições de todas as obras, exceto desta, na Viagem Espírita de 1962, já vão o trabalho que tinha ele e a gráfica, para alterar uma página, mudar aqueles cubinhos todos, estão a ver? E claro que ele limitou-se, e mais os gráficos, a mudarem aquilo que eram conceitos importantes. Aqueles que ele considerava que ia ter a oportunidade de falar noutras obras sucessivas, partindo do pressuposto da bom senso, o bom senso de toda a gente, que sempre que um autor publica, faz uma nova edição, é essa a mais válida. Ele também. Desde que todos vamos olhar para um determinado assunto, temos dúvidas, vamos ver a ideia mais amadurecida, por isso mesmo ele diz que estudai as 11 obras, não fiqueis só por 5, não fiqueis só pelo Livro dos Espíritos, não comeceis sequer pelo Livro dos Espíritos. Então, continuando e voltando outra vez ao método do Livro dos Médiuns, lá encontrareis que depois dele dizer, bom, comecei pelo que é o Espiritismo, pois ele não podia, em 1861, não podia falar nem no Espiritismo na sua expressão mais simples, nem no resumo da lei dos fenómenos espíritas, estamos todos de acordo, porque estava no futuro, certo? Ainda não se sabia. Mas qual era o modo que ele deu? Comecei pelas obras de iniciação. Por isso mesmo, comecemos pelas obras de iniciação. Depois ele diz assim, depois de estudares o que é o Espiritismo, então, passai ao Livro dos Espíritos. Ok. Muito bem. Se tiverdes começado pelo que é o Espiritismo, uma coisa vos garanto, Espírito e alma já fica bem consolidado. Vão chegar ao Livro dos Espíritos e vão ver que, pois, ele pensava, 2 anos antes, pensava de outra maneira, ele e os Espíritos. Não era bem pensado de uma maneira contrária, mas era confuso. É natural.
à medida que nós vamos evoluindo, vamos precisando melhor as coisas. E ele segue nesse capítulo, dizendo que, bom, então, depois do Livro dos Espíritos, pegai na Revista Espírita e tematicamente, por temas, e de então estudando esse mesmo tema nas outras obras. Claro que nessa altura só ainda existia o Livro dos Médiuns, mas agora, extrapolando, nós cá temos a Viagem Espírita, o Evangelho e tal. Portanto, que graficamente parece-nos ser esta a proposta do pedagogo Rivail para estudar o que, como Allan Kardec e os espíritos coligiram para o espiritismo. Portanto, é esta a forma que julgamos mais correta e mais próxima da ideia de Kardec para estudar o espiritismo. É como se nós comparássemos com uma metáfora as obras da codificação a um edifício, ao edifício da codificação fundamental. O que é que nós teríamos nos alicerces, nas bases da casa? Bom, as 3 obras de iniciação, certo? Depois das obras de iniciação, o que é que nós fazemos numa casa? É o chão. Qual é que é o chão? É o Livro dos Espíritos. É a obra que devemos estudar depois da iniciação. E depois qual é a seguinte? Começamos a construir as colunas da casa e dentro das colunas começamos pelaquela mestra, aquela que vai suportar o peso maior. Qual delas é? É esta. Revista Espírita, não é? Não foi o que ele disse depois do Livro dos Espíritos? Pegai na Revista Espírita tematicamente e de estudar os assuntos às outras. De acordo? Portanto, as outras colunas deste edifício são aquelas obras que são expansão natural de cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos, a saber, a Gênese, expansão da primeira parte, causas primárias, o Livro dos Médiuns, expansão da segunda parte, o mundo espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, expansão da terceira parte, leis morais, e o Céu e Inferno, expansão da quarta e última parte, esperanças e consolações. Por fim, como em qualquer casa, um telhado que tem 2 sótãos. E cá está o nosso sótão, aqui, Viagem Espírita 1862, que, junto com a Revista Espírita e com o outro sótão, os caracteres da Relação Espírita, compõe o subgrupo das obras de natureza especializada. Esta é especializada porque se especializa num tema. Organização do movimento espírita, quer a nível local, das células mais pequenas, quer a nível nacional ou supranacional. Queridos amigos, a laia do porquê e da relação desta obra com as outras e como estudá-la quando estudá-la era o que vos queríamos recordar. Olhemos agora para a publicação da obra. Já vos dissemos que esta obra nunca foi revista. Não podia ser revista se é o relatório de algo que se passou, não há ali conceitos de ordem filosófica ou científica que pudessem ser amadurecidos ao longo do estudo ou do desenvolvimento do conhecimento. Ela surge com esta capa em 13 de dezembro de 1862. É uma edição única, como vos dissemos. Kardec já tinha o escritório da Revista Espírita na Passagem de Santana. É especializada pelos motivos que já vos dissemos, e ele logo na capa nos diz ao que é que vai. E diz que contém 3 pontos fundamentais. Contém as observações sobre o estado do espiritismo. 1862 significa 5 anos após o Livro dos Espíritos, certo? E nós estamos na 5ª obra das 11. Portanto, tínhamos o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, 2ª, o que é o Espiritismo, 3ª. Depois chegamos a 1862 com 2. A primeira, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e, por fim, esta, 1862, Viagem Espírita 1862, 5ª obra. Estamos a meio, digamos assim, das 11 obras da codificação fundamental. Segundo ponto que esta obra trata são as instruções dadas aos diferentes grupos, a 5 anos da organização do movimento espírita.
Por fim, as instruções sobre a formação dos grupos e sociedades e um modelo de regulamento para a sua utilização. Este modelo de regulamento é o modelo de regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que também o podemos encontrar em primeira publicação no livro dos médiuns, que se encontra agora lá para o final, no penúltimo capítulo. Ok? Portanto, é isto que nós poderíamos encontrar, e isto, um facsímile, umas fotografias dessa primeira edição original em francês, é isto que aqui vemos. Começa umas impressões digitais, impressões gerais, umas impressões gerais, que refletem o tal estado, aquele primeiro ponto que ele diz, o estado do espiritismo naquela altura. Os discursos que fez, digamos que estes dois pontos concorrem para a materialização daquele primeiro ponto, o estado do espiritismo naquela época, naquele ano, e então depois os outros dois pontos, as instruções particulares aos grupos e o tal projeto de regulamento das sociedades espíritas. Numa capa física possível de se encontrar, pelo menos aqui em Portugal, temos esta, no Brasil também. Contudo, como já vos dissemos, todas estas obras estão livres de direito, basta temos de descarregá-la da internet. É uma obra rápida de se ler, com poucas páginas. A estrutura que tem, contando esta viagem, é esta que nós agora aqui vemos à direita e que responde exatamente àquele sumário. Tem, de facto, umas impressões gerais, tem uns discursos, tem umas instruções particulares e tem um projeto de regulamento de sociedade espírita. Começando pelas impressões gerais, e nós só nos vamos deter por dois destes pontos, as impressões gerais, e vamos depois para a última parte, deixamos as do meio para vocês, os discursos, nomeadamente, deixamos para vocês poderem ler e complementar, mas consideramos bastante importante as impressões gerais que ele colheu dessa viagem, porque nos mostram, de alguma forma, qual é a dinâmica do movimento espírita, qual deve ser e quais eram as conclusões que ele tirava, o que é que ele lia, de toda aquela dinâmica do movimento espírita. Então vamos ver o que ele lá diz. Ele começa por falar, nessas impressões que ele apresenta publicamente nesta obra, começa por constatar a aceleração do crescimento do espiritismo, como ideia, como doutrina, como filosofia e até como ciência. E ele diz que o primeiro resultado, podemos constatar, foi o imenso progresso realizado pela crença espírita. E ele depois dá números, porque recordai-vos, esta viagem é a terceira, ele já tinha feito duas antes. E tinha as duas primeiras, inclusivamente, uma era a extensão da outra. Portanto, ele foi reparando que iam crescendo o número de crentes do espiritismo, adeptos da ideia espírita, ao longo das viagens. Ele, no ano de 60, ele dizia que existiam centenas de adeptos, quando ele veio só até Lyon, Saint-Étienne. No ano a seguir, quando ele vem até Bordeaux, ele já verifica que já estavam na casa dos 5 a 6 mil, das centenas passou aos milhares. Okay? E este ano, ele diz que subiu para os 30 mil, entre os 25 e os 30 mil. Multiplicou 5 vezes aquilo que ele tinha registado no ano anterior, no ano de 1861. Portanto, comparando com a primeira viagem, a de 1860, ele considera que foi decuplicado. No espaço de um ano, isto multiplicou por 10, passou das centenas a vários milhares. Esse é um fato constante que ninguém pode contestar. Portanto, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver que uma doutrina recente, nova, mas muito credível, que desperta as consciências e atrai as pessoas. Também uma outra coisa que ele verifica é a mecânica do crescimento. Ele dá-se conta de como é que a doutrina se vai espalhando. Lembram-se do Auto de Fé de Barcelona?
Olha, então lê desta parte que aqui vem sublinhada, em que ele diz que outro facto que nos foi dado verificar e que nos parece notável é que em inumerável quantidade de localidades onde era desconhecido, e ele só está falando das localidades de França, o espiritismo penetrou graças às pregações que lhe são contrárias. Quem é que fazia estas pregações contrárias? Os que consideravam o espiritismo rival ou antagonista. Quais é que eram na França de 19? Fundamentalmente o clero religioso católico. À semelhança do espanhol, que mandou queimar os livros. Portanto, as pregações contrárias, ele verifica que é uma forma involuntária de propaganda do espiritismo. E hoje ainda isso é verdade. Também, hoje ainda, quem falar contra uma determinada corrente desperta no mínimo a atenção das pessoas para ir investigar por si próprias. Uma outra coisa que ele verifica é a mecânica social e transnacional desse crescimento. Se ele verificava que o crescimento ia acrescentando e que as pregações contrárias o ajudavam, ele também verifica uma outra coisa, que era que o espiritismo nasce como ideia que depois é divulgada, nasce na classe média. E só dali é que ascende, quer para cima, para as mais esclarecidas e quer para as mais incultas. E porquê é que isso se dá? Não é difícil de entender. A classe média é aquela que vive remediada, tem dinheiro para se autossustentar e ainda vai sobrando um pouco de tempo para para estudar, para ler. A classe operária, a mais baixa, praticamente trabalha de sol a sol e tem pouca instrução. É consumidora daquilo que lhe disserem os que estão mais acima. A classe mais elevada, no caso de França do século XIX, eram pessoas que pouco se importavam com a cultura, tinham muito dinheiro e então pouco se importavam com a cultura. Aqueles que se importavam com essa cultura vinham beber lá onde ela, a sua origem. Qual era a origem? A classe média. Estávamos perante uma nova filosofia e uma nova ciência. Nasce naturalmente da classe média. Basta olhar para a Rivail. Também ele verifica que naquele ano ele continua a assistir a uma expansão, a um aumento da ideia espírita a ir muito para além das fronteiras de França. Espanha, Rússia, Áustria, Polónia, onde começava a ter correspondentes e lúcidos representantes que depois até colaboram com ele na Revista Espírita. Ao longo da Revista Espírita vemos correspondentes de vários locais. Portanto, estava em pleno desenvolvimento o espiritismo. Uma outra coisa que ele verifica é que 5 anos depois do livro dos Espíritos, e já tinha passado aquela avidez pelos fenómenos em si, muito ligados às manifestações físicas que lhe tinham chamado a atenção, dos ruídos, das mesas girantes, dos cafés de Paris, dos salões de chá de Paris. Portanto, e ele verificava que, na sua viagem, onde quer que se pesquisasse, já se buscava o lado filosófico, da razão de ser, tudo aquilo. O lado moral, das conclusões de filosofia moral que se podiam tirar daquelas instruções. Portanto, e o lado instrutivo. Em nenhum lugar, diz ele, vimos a prática espírita reduzida a motivo para distrações, nem as experiências serem conduzidas como diversão. Isto é notável. 5 anos depois. Estão a ver? Também ele interpreta que há várias fases de aprendizagem. E ele verifica que baseiam-se um sintoma dessas fases de aprendizagem é a diminuição dos médiuns de efeitos físicos e a multiplicação dos médiuns de efeitos intelectuais. Isto é, já naquela impressão anterior ele tinha verificado que já se pesquisa com seriedade, mais vocacionado para as questões filosóficas e morais,
para a instrução possível de colher da informação que vem do espírito, mas as melhores vias, as melhores capacidades mediúnicas para que essa informação nos chegue são as inteligentes, psicografia, psicofonia. Daí que ele verificava que multiplicavam-se os médiuns de efeitos intelectuais e já os de efeitos físicos, já pouca gente se apaixonava assim só por esse espetáculo que sempre provocam as manifestações de efeitos físicos. E ele conclui dizendo que a fase da curiosidade ligada às manifestações físicas tinha passado e que já vivíamos um segundo período, o da filosofia, o da crença verdadeira justificada. O terceiro, o seguinte, dizia ele, começará em pouco, será o da sua aplicação à reforma da humanidade, que é para isso que o Espiritismo existe, é para nos ajudar a ser melhores seres morais, melhores seres humanos. Podeis depois continuar esta leitura por lá, há outras impressões, estas eram aquelas que nos pareciam mais importantes e de ressaltar. Depois temos os discursos, deixaremos para vocês lerem os discursos, são muito interessantes. Temos as instruções preliminares, as instruções particulares aos grupos que vamos rever e, por fim, o projeto de regulamento da Sociedade Espírita. Deixaremos para vós a consulta, se entenderem. Desde já vos diremos que é semelhante ao que vem no final do livro dos médiuns. Mas é uma boa orientação, ainda hoje serve de referência às nossas sociedades espíritas ou centros espíritas. Mas olhemos para as instruções particulares aos grupos que ele ia dando por aquelas 20 cidades que ele visitou e naquelas reuniões todas iam nascendo mais grupos, iam-se formando mais grupos, e ele diz... Sobre a formação de grupos e sociedades espíritas. Tenho pouco a dizer a esse respeito, além do que está contido, como instruções, no livro dos médiuns. A primeira condição é, sem dúvida, constituir um núcleo de pessoas sérias, por mais restrito seja o seu número. Em seguida devem os seus membros fundadores estabelecer um regulamento que se tornará em lei para os novos aderentes. Tem lá mais instruções ou conselhos ou sugestões à formação de sociedades espíritas, contudo nós ressaltamos esta, que também podereis vê-las no livro dos médiuns, que havia já sido publicado no ano anterior, em 1861. Mas, ressaltando, ele chama a atenção que há aqui dois aspectos muito importantes para quem envereda, toma a iniciativa de organizar um grupo, ou uma sociedade espírita, um centro espírita, como se quisermos chamar. A primeira condição é constituir um núcleo de pessoas sérias e restrito. Isto é mais fácil nós conseguirmos a harmonia num grupo pequeno, harmonia de pensamentos, evitar conflitos, ter toda a gente a prestar auxílio, a estar involucrada no trabalho, do que ter centenas de pessoas em que muitos entram e saem, a gente mal os conhece, vão lá só no dia da palestra para tomar o passe e depois ficam poucos para trabalhar. E claro que interessa que seja um grupo harmonioso. Portanto, mais vale ter 5 ou 6 pessoas, desde que esclarecidas e sinceras, do que centenas de curiosos e indiferentes. É isso que ele diz, portanto, e é uma recomendação que todos hoje, quem está envolvido nas associações, nas organizações de centros espíritas ou do movimento espírita nacional ou internacional, sabe bem disto. Depois diz ele, em seguida, devem os seus membros fundadores estabelecer um regulamento que se tornará lei para os novos aderentes. Isto é muito importante, que se resista à fácil tentação de o fundador, ao ter fundado uma organização, ela passar a ser sua ou da sua família, como às vezes acontece. É o meu centro. Hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, quando se constitui uma associação destas, é exigido por lei, e há quem não o faça, mas deve-se fazer, tem toda a vantagem de fazer, em registar esta associação como sem fins lucrativos, ir a uma conservatória e registá-la. Kardec também aconselha isto, naquele regulamento, é mesmo para isso que ele existe. E, claro, tem o seu funcionamento deve lá vir descrito, e deve ser um funcionamento democrático.
Deve ser um funcionamento que deve estar estratificado como a Assembleia Geral, com os seus órgãos, começando no Presidente da Assembleia Geral e nos vários conselhos, e depois ter uma direção que responde à Assembleia Geral por períodos de tempo, 4 anos, 2 anos, enfim, o que for. E que deve depois haver eleições. Isto para poder haver rotatividade, para poder haver mais ideias e não cairmos em situações que, infelizmente, todos conhecemos nos nossos países. Há centros espíritas que o dirigente do centro é o mesmo desde que ele é formado e continua sempre assim. Uns porque não conseguem a aderência de outros para assumirem esse lugar. Outros porque os próprios não querem, porque consideram que aquilo é seu e querem ter sempre o comando das rédeas. Para ser sempre os presidentes, para que a coisa vá por onde quiserem, com receio de se abrirem ao caráter filosófico e científico do espiritismo, que só beneficia ouvindo outras verdades, racionalizando as coisas. Por isso é que Kardec, para obviar a essas questões, ele criou o regulamento e sugere que se crie um regulamento, inclusive que estabeleça lá como é que se dá a admissão e também a exclusão. Mas a admissão. Há várias formas. A mais comum costuma ser que os primeiros indivíduos estão num estado embrionário, como é na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, durante 6 meses, em que estão em observação, ver a que é que vem, se é só curiosidade. E depois, então, passado esse tempo e fruto de uma reunião daqueles que vão observando, estes que estão, os iniciados, são admitidos, sócios de número, sócios efetivos. E depois, a partir daí, desses sócios efetivos, que são trabalhadores, há a distribuição de tarefas, há depois a seleção, e também deve constar no regulamento, a forma como são selecionados para o laboratório espírita. Há muitos trabalhos, o laboratório espírita é apenas um, nem tem que ser o mais importante, mas aqueles que têm propensão, que têm alguma capacidade para ir para o laboratório espírita. Não tem que ser todos médios, não senhora, até se necessitam de outros. Mas também deve ter uma forma de admissão e deve ter uma forma de exclusão. Para que tudo seja tranquilo e se evitem o mais possível os conflitos, que muitas vezes degeneram separações dos grupos, acabar encerramentos de grupos, e nós todos vamos conhecendo isto, passado quase 2 séculos, ainda vamos observando isto, quer a nível pequeno, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional ou quer a nível mundial. Queridos amigos, os outros capítulos nós deixamos para vocês estudarem. Nós, para vos trazer esta palestra, consultamos todas estas obras que cá estão, as 11 obras da codificação fundamental, fomos falando nelas ao longo do tempo. Para além delas, também fomos às instruções práticas das manifestações espíritas, que é substituída pelo Livro dos Médiuns. O catálogo, cá está o catálogo. As obras póstumas não é uma obra fundamental, mas é uma obra de Kardec, mas é póstuma, são apontamentos que ele tinha deixado em cima da secretária quando faleceu e são publicados 21 anos depois, digamos que é um testamento doutrinário de Kardec. Uma biografia de Kardec, um livro, essa biografia é de Henri Sauce, Muita Luz, de Berto Froppo, que nos ajuda a entender o movimento espírita pós-Kardec. O livro dos Espíritos na sua tradição histórica e lendária de Canuto Abreu, que ajuda-nos a entender o antes do Livro dos Espíritos, quando começa o movimento espírita. O legado de Allan Kardec, de Simone Privado, nos ajuda a perceber os problemas, as dissensões do movimento espírita após Kardec também. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que chamamos bastante bem a atenção da necessidade de pensar e agir sistemicamente. Mente aberta. No Espiritismo tudo está em discussão. É filosofia e ciência, não é dogma, não é religião. Por isso, só beneficiamos todos se todos pudermos expor as nossas verdades justificadamente, confrontá-los com a do outro e, se chegarmos a uma melhor, ficarmos com essa. Também têm aqui estes links que têm informação relevante, que vos aconselhamos. Nós
Como habitualmente estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube, é na Sala Virtual dos Espíritas, que é Espiritismo JG, também em Facebook, nos canais e nos outros, em vários grupos de Facebook, onde nós agora iremos ver as vossas eventuais perguntas e comentários, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar o seu comentário, a sua pergunta numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail e nós trataremos de responder-vos com a maior brevidade possível. Meus amigos, era isto que tínhamos para vocês.